Olá, gente, vamos para mais uma aula. Agora a gente vai falar de atomística. Átomo, o que tem dentro do átomo? A gente já sabe algumas coisas, né, de outros anos, que dentro do átomo a gente vai encontrar espécies subatômicas, próton, nêutron e elétron, mas como eles se relacionam? Bom, um elemento químico é um conjunto formado por átomos e íons que apresentam o mesmo número atômico. Cada símbolo é formado por letras derivadas do latim. Existem elementos que possuem apenas uma letra e existem elementos que possuem um símbolo com duas letras. A primeira letra sempre é maiúscula e a segunda letra sempre vai ser minúscula. Cada elemento químico possui um nome e um símbolo, que foram ordenados em ordem crescente de número atômico, formando a tabela periódica. Na tabela periódica, a gente vai encontrar algumas propriedades dos elementos. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao conferir uma tabela periódica, ao consultar uma tabela periódica, é ver o que representa esses números. Então, nesse caso aqui, você vê que ele tem o símbolo, o número atômico, a distribuição eletrônica, o nome do elemento e a massa atômica. Você tem que conferir, porque cada tabela periódica pode ter mais ou menos propriedades. Substâncias é o resultado de combinações entre os elementos químicos. Você pode ter a substância simples quando você tem apenas um elemento químico. Ou você pode ter uma substância composta, quando você tem mais de um elemento químico. Substâncias simples, exemplo, oxigênio, nitrogênio, gás, hidrogênio e outros casos. Substâncias compostas, etino, ácido clorídrico, dióxido de carbono e outros exemplos. A alotropia é quando um elemento químico pode se unir em diferentes quantidades, formando mais de uma substância simples. Existem duas espécies de formas alotrópicas. Existe a alotropia de atomicidade, que é em relação à quantidade de átomos. Olha o exemplo: oxigênio O2, ozônio O3. E a alotropia na cristalização, que eles formam cristais diferentes, compostos diferentes. Átomo é um sistema eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Segundo o modelo de Rutherford, o átomo apresenta duas regiões. Uma região central, que é o núcleo, onde você encontra apenas prótons e nêutrons, e uma região periférica, que é a eletrosfera, que é formada por elétrons. Qual seria a relação entre prótons, nêutrons e elétrons? Próton e nêutron possuem massas equivalentes. A massa do elétron, quando comparada com próton e nêutron, ela é desprezível, ela é muito pequena. Próton possui carga positiva, elétron possui carga negativa, nêutron não tem carga. Símbolo do próton é o P, do nêutron é o N e do elétron é a letra E. Representação de um átomo. Número de massa ou massa atômica representado pela letra A é igual à soma de prótons e nêutrons. A igual a P mais N. Número atômico é representado pela letra Z, que significa a quantidade de prótons que um átomo tem. Z igual a P. Num átomo, sistema eletricamente neutro, próton é igual a elétron. Se a gente for representar o átomo, a gente vai pegar o símbolo do elemento químico, colocar a massa em cima e o número atômico embaixo. O alfabeto vai de A a Z. A em cima, Z embaixo. Como exemplo, o carbono, de massa 14 e número atômico 6. Íons são todas as espécies que possuem número de prótons diferentes dos números de elétrons. Como, por exemplo, quanto à carga, a gente tem o ânion e o cátion. O ânion é um íon negativo. O cátion é um íon positivo. Ânion, número de elétrons é superior ao número de prótons. Então, a carga negativa é maior do que a carga positiva. Então, o ânion é negativo.
Exemplo, Cl-, SO4, 2-. O cátion, uma espécie que perdeu elétrons. Então, tem menos elétrons do que prótons. Carga negativa é menor do que a carga positiva. Cátion, então, é positivo. Exemplo, Li+, lítio+, Mg2+, magnésio 2+, NH4+, amônio. Z é igual a P, A igual a N mais P. Átomo, espécie neutra, número de prótons é igual a elétrons. Íon, espécie carregada. Prótons menos elétrons vai ser igual a carga. Íons, quanto ao número de elementos, você tem o íon simples, onde você tem um único elemento químico, e o íon composto, que você tem mais de um elemento químico. Relações entre espécies. Existem os chamados isótopos, que possuem espécies que possuem o mesmo número de prótons e diferente número de massa, ou seja, pertencem ao mesmo elemento químico. Isótopos, o P te lembra prótons, como por exemplo o oxigênio, de número atômico igual a 8, número de prótons igual a 8, e massa 16, 17, 18. Possuem números de nêutrons diferentes. Então, isótopos, espécies com o mesmo número de prótons. Isóbaros, espécies que possuem o mesmo número de massa, representado pela letra A. Então, isóbaros te lembra massa e diferente número atômico, como por exemplo o carbono 14 e o nitrogênio 14. O número de cima é igual, é a massa atômica, número de massa igual. Isótonos, espécies de diferentes elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Isótonos, o N te lembra nêutrons. Nesse caso, você vai ter que calcular o número de nêutrons. Sabemos que Z é igual a P, então A igual a N mais P também. A igual a N mais Z, substituindo Z por P. Então, o número de nêutrons vai ser igual à massa atômica menos o número atômico. Então, você pega o número de cima menos o número de baixo, que você vai ter a quantidade de nêutrons. 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6. Então, essas duas espécies possuem o mesmo número de nêutrons. Então, elas são isótonos. Isótonos, espécies que possuem o mesmo número de nêutrons. Espécies isoeletrônicas apresentam o mesmo número de elétrons. Eletrônica, elétrons. Então, você vai ter que calcular o número de elétrons nessas espécies. No exemplo aqui, eu tenho um cátion, Na+, um ânion, O2-, e um átomo neutro, neônio. Número de prótons, 11, 8, 10. Número de elétrons, perdeu carga mais 1, perdeu 1 elétron, 11 menos 1, 10 elétrons. Carga menos 2, ganhou 2 elétrons. 8 mais 2, 10 elétrons. Neônio, número de prótons igual ao número de elétrons, é um átomo. 10 prótons, 10 elétrons. Então, essas três espécies possuem o mesmo número de elétrons. Elas são espécies isoeletrônicas. Bom, gente, então a aula foi essa. Apresentamos para vocês os átomos e as espécies subatômicas. Deixe seu comentário no final da aula e até a próxima. Tchau, tchau.